Bom, existe condições da gente apagar só essa parte aqui para ficar mais visível os slides? Cadê a mocinha que está me auxiliando? Hã? Vamos ver. Bom, deixa eu já começar a falar. Ontem eu fiz um retrospecto sobre as pessoas que me acompanham, sabem que há mais ou menos 20 anos eu trabalho com a mitologia. E muitas pessoas me perguntam por que, Marilene, você sempre está trabalhando com a mitologia? Simplesmente porque nós conseguimos uma compreensão do mito que faz com que... E o mito realmente tem uma concepção extremamente abrangente e um conceito da mitologia que nos permite uma compreensão a nível de profundidade, de ampliar perspectivas, que, durante todo esse tempo, eu tenho me debruçado, como Campbell já falava, que eu gosto muito dele, da obra dele, em Mitologia Comparada, que o mito se assemelha à música das esferas. O mito também ele abrange tudo. Então, eu fui, durante todo esse tempo, me debruçando sobre muitos e muitos e muitos assuntos. Inclusive, agora, no final do ano, eu vou ter um livro lançado sobre umas pesquisas que nós fizemos com comportamento criminoso, para averiguar realmente o que existia nessas famílias que favorecia esse tipo de comportamento. Um outro capítulo vai ser a respeito da repetição da violência doméstica, mais ou menos uns 20 casos de famílias estudadas e atendidas, e um olhar estendido, pelo menos, a 3 gerações. Então, nós vamos cada vez mais enriquecendo o nosso olhar. E, à medida que nós fomos enriquecendo esse olhar, nós fomos desenvolvendo uma teoria consistente, o que eu chamo uma leitura, porque são vários construtos, vários conceitos teóricos encadeados que permitem uma leitura. Evolutiva, por quê? Porque nós podemos identificar, desde a formação do mito, a evolução, caminhando com o ciclo de vida da família, na formação das expectativas, nos momentos cruciais, nas escolhas que se fazem, nos encaixes que ocorrem no casamento, até realmente nós conseguimos identificar os mitos que existem. Eu vou estar passando, não vou estar falando detalhadamente sobre cada um. Eu vou estar falando e vocês podem também, alguma coisa eu vou falar, outras coisas vocês vão estar lendo, né? Porque eu não posso dar o curso inteiro de ontem para vocês, eu vou resumir. Nós conseguimos identificar o mito e uma concepção a respeito do mito familiar e do mito individual. Então, o mito, isso dentro de uma perspectiva, de um estudo de filosofia, antropologia, construtivismo e construcionismo dentro dessas posturas. Então, nós usamos todos esses respaldos para ter essa compreensão e essa conceituação do que nós entendíamos como mito. Mito familiar, mito individual também. Nós sabemos que as pessoas constroem a sua concepção de mundo próprio, criam sua realidade individual, o mapa de mundo individual. Essa leitura evolutiva e instrumental mítica, isso está em 2 livros, está muito bem delineada nesse segundo livro meu, que se chama Família e Mitos da Sumos. Se alguém quiser, pode adquirir e vai ter, só não estão presentes essas novas aquisições que vão sair nesse livro agora no final do ano. Nós podemos, assim, acompanhar a formação e percurso mítico através do ciclo de vida, verificar a formação. Os momentos cruciais míticos são importantes, porque, inclusive, hoje, eu vou me debruçar mais com vocês a respeito dos rituais curativos, que são os rituais terapêuticos, inclusive propiciar para vocês um momento de envolvimento com a escolha dos rituais. Eu quero que vocês experimentem isso.
Então, no final do curso, eu justamente vou estar fazendo isso com vocês. Foi possível trabalhar com o encaixe dos mitos na construção do casamento, que é toda uma teoria e um trabalho que foi feito, diferenciar os diversos mitos, verificar a importância da figura mítica, inclusive a figura mística na família, ela é muito importante também em relação aos mitos nocivos e desorganizadores, que é o próprio percurso dela familiar, família de assassinos, famílias de alcoolistas. Então, nós vamos ver que essas pessoas elas têm muito poder, tanto para a construção como para a destruição. Também nós podemos avaliar a repetição dos problemas e o poder preventivo e terapêutico mítico, porque, à medida que você identifica os mitos, você pode identificar problemas que vão acontecer ainda. Nós vamos ver que existe uma influenciação mítica, mito individual, coletivo, mito familiar, mito individual e a modificação. Na família, nós vamos ver que as pessoas estão absorvendo alguns mitos, deixando alguns. O fator extremamente importante, o que é? O fator a experiência, os momentos críticos, o que se vive e como se vê o que se vive. Então, nós vamos assim, existem vários mitos na família, não existe um mito só. Quando duas pessoas se casam, elas trazem, geralmente, mitologias diferentes, que se encaixam e se ajustam. Alguns preponderam, alguns realmente, vamos dizer, adormecem. Tá? Então, nós vamos ver que existem vários. Né? Existe o que a gente chama predominantemente construtivo e organizador. Por que predominantemente? Porque, às vezes, dependendo se uma pauta é extremamente rigidificada, mesmo no mito da união, que é predominantemente construtivo, pode trazer problemas. Né? E existem os que, com predominância, são nocivos e desorganizadores. O mito do poder, de abuso de várias gerações, famílias de autoritarismo, coronéis em sua história, políticos. Né? Existe o mito da loucura, né? Que é extremamente nocivo, o mito da doença e outros. Nós vamos ver que existem condições fomentadoras dessa mitologia, condições extremamente negativas que fomentam essa mitologia, porque os mitos são conteúdos vivos, eles estão permeados, eles estão abrangendo tudo. Existem condições que são fomentadoras e que fazem com que realmente se estabeleçam as profecias, os estigmas, são aquelas marcas. Né? Então, nós vamos ver abandono social, desamparo, negligência, enfraquecimento dos vínculos, vícios e tolerância, a passividade feminina e o descrédito de qualquer ajuda, que realmente é um aspecto extremamente complicado, a somatização, as figuras míticas, que são extremamente fortes. Meu pai era assim, minha mãe é assim, todos os homens são infiéis nessa família, é assim mesmo. Né? A somatização, o tipo de violência sofrida, e também os abusadores, que, em geral, repetem o abuso sofrido e também se encontram desamparados. Né? Então, são todos aspectos que fomentam, inclusive os abusadores, muitas vezes, eles procuram ajuda também, e não existe um esquema de ajuda, existe mesmo nos terapeutas uma dificuldade muito grande para trabalhar com os abusadores. Né? Eu comecei a trabalhar, eu mesma levei um tempo, eu comecei a trabalhar depois que eu comecei a sentir, eu vi como eles tinham sido abusados. Né? Então, puxa vida, não se fez nada para essas crianças, e essas crianças que estão sendo abusadas agora, elas vão abusar depois. Será que nós estamos, a nossa ajuda, será que essas precisam ser ajudadas, mas serem acompanhadas? E elas acreditarem que elas vão receber ajuda a hora que elas precisarem.
Então, nós vamos encontrar o mito do poder, que eu já falei para vocês, que geralmente é encontrado em famílias onde ocorre abuso de autoridade, geralmente a história de patriarcado e autoritarismo, favorecendo a repetição da violência, e alguns mitos que têm características comuns, né, que são da doença, da loucura, maldade, que eles mostram algumas características e que as pessoas se sentem enfadadas a determinado tipo de adoecimento ou comportamento, esperando o cumprimento da profecia. Não vou conseguir fugir disso. Existe também um mito extremamente interessante que nós trabalhamos. Eu orientei uma pesquisa que foi feita com presidiários. A Suzy e Carmelina não as vi aqui. Elas são de Vitória, do Espírito Santo, e psicólogas que trabalhavam em presídio. E nós levantamos as histórias de 3 gerações de vários, de mais ou menos mais de 20 presidiários. Vocês não têm ideia, porque nem eu tinha. Eu fiquei no final de semana lendo todas as histórias, né? Mas, realmente, é muito difícil. O tipo de clima emocional, o teor emocional, as mitologias que permeavam a vida dessas pessoas, né? Então, e essas pessoas, quando elas não têm, existe um caos na vida delas, como eu já discuti na teoria, a questão da hierarquia de necessidades humanas, parece que a mitologia responde a elas. Então, o que eles têm muito presente é a sobrevivência, e a sobrevivência a qualquer custo, inclusive o custo dos vínculos. O que seria os estigmas? Os estigmas, essa é toda uma teoria que a gente foi desenvolvendo, se caracterizam como marcas de várias maneiras. Desde os aspectos físicos e características afetivas e emocionais que se destacam e passam a fazer parte das identificações pessoais. Inclusive, uma das marcas que a gente tem, no exercício que eu vou fazer com vocês, talvez vocês possam pensar também, o próprio nome é uma marca, nosso nome pessoal, nosso nome de família, é uma das marcas. As profecias são determinações a serem cumpridas na área pessoal, afetiva e profissional, e abrange uma perspectiva futura. Eu não vou conseguir fugir disso. Todo mundo ficou louco, eu também vou ficar louca, né? Ou nós somos meio loucos mesmo, né? Somos assim. Os homens sempre foram infiéis a essa família, você vai acabar me traindo também. Né? Bom, nós vamos ver que também existem